Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Delta Mate. Eu sou Thiago Carneiro, sou professor de matemática. Nós hoje vamos resolver 6 questões da prova do Enem 2019, prova amarela. Esse modelo de Enem que estamos resolvendo é um modelo da PPL. Logo vamos começar a resolver o modelo do Enem, o modelo regular do Enem. Certo, gente? Então, por isso, fique comigo. São questões fáceis de resolver, questões que só envolvem mesmo análise, raciocínio lógico. Então, gente, fique comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like, compartilhe, ative o sininho das notificações. E você que já é inscrito, deixe lá o joinha, certo? E os comentários também, gente, certo? Então, gente, muito obrigado para vocês e vamos para as questões. Bom, gente, essas questões são questões do Enem, 6 questões que vamos resolver, questão do 172 a 177, certo? Então, vamos começar a resolver essa primeira questão aqui, que, observando aqui, a gente já está vendo aqui um retângulo, E com a diagonal, a gente já imagina que ela se trata de geometria, Mas as questões do Enem é isso aí, são questões misturadas, são questões que envolvem vários ramos ao mesmo tempo da matemática. Então vamos para essa questão, vamos lá. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, vamos 20 polegadas, que tem como razão do comprimento pela altura a proporção de 4:3 e precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetros igual a... Bom, gente, ele me deu 2 dados aqui. Isso aqui está representando a tela da televisão, certo? Ele me disse o seguinte, que uma polegada que a gente representa uma polegada assim, uma polegada, desculpe, aqui, eu tenho aqui, uma polegada que a gente representa assim, é igual, que ele falou que a 2,54 centímetros, certo? 2,54 centímetros. Só que ele me disse que essa televisão é de 20 polegadas. E ele disse o seguinte, que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas. Certo? Então, na verdade, é o seguinte, gente. Quando você vai medir a televisão, você mede a televisão aqui assim, a televisão tem quantas polegadas? 20 polegadas, então mede pela diagonal. A medida do tamanho da televisão, ela mede pela diagonal. Então, só que ele diz o seguinte, que a razão entre o comprimento e a altura é a proporção de 4:3. Então, como é a razão que a gente fala? A razão, justamente, é a definição do comprimento para a altura. Isso aqui é a minha razão. Que é o que é essa minha razão? Ela está representada assim, mas a gente pode representar assim também, de 4:3, certo? Então, eu tenho 4 do meu... Ou seja, a minha proporção do meu comprimento é o seguinte, é de 4 para o comprimento para 3 de altura. Ele quer saber o comprimento o comprimento da TV, a medida do comprimento em centímetros da TV. Então, gente, é o seguinte, primeiramente, esse X aqui é a medida da polegada, quantas polegadas tem a TV, não é isso? Então, aqui, eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Ele é retângulo aqui, Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai achar a relação A e C em função de a relação de X, com o comprimento e altura. Então, como é que a gente vai fazer aqui?
Eu vou botar aqui em cima. Eu vou dizer que x aqui, teorema de Pitágoras, x ao quadrado vai ser igual a quem? A ao quadrado, que é a altura, né? Mais b ao quadrado. Ou, desculpe, c ao quadrado, né? Não tem b não, é c ao quadrado. Certo? Eu tenho aqui a minha teorema de Pitágoras, a minha relação. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu sei que ele me deu outro dado, que é esse aqui, ó, que é a proporção C para A é igual a 4 terços. Então, quem é C? Vamos isolar o C, certo? Que é o comprimento, que a gente achar, vai ser quem? C vai ser igual a 4 terços de A, certo? C vai ser igual a 4 terços de A. A gente sabe que se a gente jogar na raiz aqui, a gente sabe que o valor de x da diagonal, quem é? O valor da diagonal vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado, certo? Mais c ao quadrado, certo? Então, quem é a? Eu posso substituir o valor de a aqui, né? Na verdade, eu substituo o valor de A. X, eu já tenho C, eu já sei quem é X. X ele me deu, ó, X é 20 polegadas. Eu já tenho o valor de X. Então, o que acontece? O valor de que a gente vai transformar polegadas em centímetros. Ó, se eu tenho uma polegada, que a gente representa assim, é igual a 2,54 centímetros, que a minha questão diz, certo? 20 polegadas aqui equivale a quanto? Né? Quantos centímetros são? Então, a gente fazendo essa multiplicação aqui, vai dar justamente o quê? Que x, que a gente multiplica o quê? Esse com esse, né? 20 vezes, ou seja, x vezes 1 dá x, como aqui. E 20 vezes 2,54 vai dar, então, em torno de 50,8, né? Então, aqui vai ser 50,8 centímetros, ou seja, 20 polegadas equivale a 50,8 centímetros, certo? Então, a gente vai substituir esse valor aqui na raiz, né? Então, a gente colocando aqui, para dar mais espaço, eu vou ter que 50,8, certo? Que é o valor de x, vai ser igual a raiz, certo? Quem é o valor de A? Quem é C? C é 4 terços de A. A gente substitui em C, não é isso? Então, eu tenho que A ao quadrado mais... Quem é C? Não é 4 terços de A, vai ser 4 terços de A. Tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado, certo? Ok. Então, aqui também vai ser igual a raiz de A ao quadrado, certo, gente? Mais, ó, 4 ao quadrado, 16. Sobre 3 ao quadrado, 9. E aqui de A ao quadrado, não é isso, gente? Ó, essa conta aqui dá para fazer, ó. Então, deu uma conta aqui, ó, que, tirando o MMC, a gente vai ver que é 9, né? 9 vezes A dá 9A, mais 16A ao quadrado, 9A ao quadrado, mais 16A ao quadrado, dá 25A ao quadrado sobre 9, não é isso? 25A ao quadrado sobre 9, né? Então, tirando essa raiz aqui, ó, tirando aqui a raiz, eu vou ter aqui, ó, que 50,8, certo? 50,8 é igual a raiz, tirando a raiz vai dar 5 e aqui 3, né? Então, vai dar o quê? 5 sobre 3 de A, certo? E 25 é 5, 9 é 3 e A ao quadrado é A.
Então, a gente isolando o A aqui, como é que vai ficar? Como é que vai ficar aqui? Eu vou dizer que o meu A vai ser quem? O meu A aqui vai ser 3 vezes 50,8. 3 vezes 50,8 dividido por 5, né, gente? Dividido por 5. Esse valor aqui vai dar em torno de 30,48, certo? Isso aqui é só conta, gente. O importante é o raciocínio, certo? 30,48 centímetros é a minha altura, certo? É a minha altura. Só que ele não quer altura, ele quer o comprimento. Para não se confundir, porque você vê 30,8 e marca. Não, aqui é altura. A gente vai agora calcular o comprimento. Como é que a gente calcula o comprimento? Através dessa relação aqui, de proporcionalidade. Eu já achei o valor de A, vou achar agora o comprimento. Então, como é que é o comprimento? Eu vou dizer que o meu C, que é o que ele quer saber, vai ser 4 sobre 3, 4 sobre 3, e substituo no valor de A, vezes, que é o valor de A, 30,48. Pronto. Quanto é que vai dar essa conta aqui? Essa conta aqui vai dar o seguinte, 4 vezes 30,48 vai dar em torno de 121,92. Dividido por 3, vai dar então em torno de 40,64. Então, o comprimento, né, deu 40,64. Qual é a letra? Letra D, né, gente? Letra D. Certo? Então, a questão deu letra D. Uma questão um pouquinho trabalhosa, mas fácil também de se analisar, né? Então, vamos para a próxima questão. Bom, essa questão aqui é uma questão de probabilidade, ó. Já está dizendo aqui, já me disse logo aqui, ó, de cara. Certo? Vamos analisar a questão. Uma locadora possui disponível 120 veículos. Vamos grifar aqui 120 veículos. Da categoria que um cliente pretende locar. Desses 20% são de cor branca. Então, vamos anotar aqui, ó. Eu tenho 120 veículos, certo? 120 veículos. 120 veículos. Desses 120 veículos, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho aqui, ó, vamos analisar. Eu tenho que 20% aqui é branco. Vou botar de B, falar que é B, é branco. O que é mais? Aqui ele disse o que é mais. E 40%, ó, 40% é cinza. Vou botar de C. E 16, ó, vamos colocar o 16 mais ou menos aqui. Vamos botar aqui. E 16 é vermelho. Vou chamar de V. E ele diz o seguinte, e o restante de outras cores. Então aqui, ó, restante de R. Eu vou chamar de outras cores, né? Então, ele não fala, ele não vale. Então, é o resto, né? O cliente não gosta da cor vermelha. Então, o cliente, ó, detesta a cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Bom, para o cliente ficar contente com a cor do veículo, basta ele não obter o carro da cor vermelha, né? Que é justamente a questão que me disse. A questão me disse que o cliente não gosta da cor vermelha, então ele ficaria com qualquer outra cor, menos a vermelha. Então, o que vai deixar ele contente é qualquer outra cor, menos a vermelha. Então, o que a gente vai fazer, gente? Eu tenho 120, vamos estabelecer quais são os valores aqui de B. 120% de 120 vai ser quanto? A gente vai dizer o quê? Ó?
vai ser 120, certo? Como é que a gente calcula? 20% vezes 20, né? Sobre 100, não é isso? 20% de 120. Então, como é que a gente faz? Ó, corta, corta, corta aqui também e corta aqui, ó. 12 vezes 2 dá o quê? 20, 24, não é isso, gente? Então, aqui, ó, eu tenho 24, certo? 40% de C. Então, eu tenho 100, ou seja, cor cinza, né? Então, eu tenho 120, certo? Vai ser o quê? 40%, 40 sobre 100, não é isso, gente? Então, ó, corta aqui também, ó. Corta aqui com esse daqui também e vai dar o quê? 12 vezes 4 dá quanto? 48, né? 48, certo? Então, eu tenho o quê? 48 aqui, certo, gente? Então, e ele já me disse que eu tenho 16. Então, é o seguinte. Quem vai ser o restante aqui, ó? A gente vai somar isso aqui e vai diminuir por 120, né? Então, vai ser o quê, ó? 16 mais 24 dá 40. Com mais 48 vai dar 88. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que o meu restante vai ser igual a 120 menos a soma desses aqui, né? 16, não é isso? Mais 24 e mais 48, né? Só para nível de conhecimento. Então, essa conta aqui vai dar quanto? Vai dar, eu tenho 16 mais 24, vai dar 40. Com mais 48 dá 88. E 120 menos 88 vai dar em torno de 32, né? Então, o meu restante aqui eu tenho 32, né? É o valor, quantidade de veículos de outras cores, né? Então, gente, ele quer saber qual é a probabilidade de um cliente ficar contente. Então, primeiramente, para eu poder saber a probabilidade, eu tenho que calcular, eu tenho que achar o subconjunto disso aqui, ó, do conjunto universo. Quem é o conjunto universo? 120 veículos. Então, eu tenho que saber qual é os eventos possíveis, né? Eu tenho os eventos, eu tenho o total de eventos, que é 120, que é a quantidade de veículos, e os eventos possíveis. Quais são os eventos que o cliente ele vai ficar contente? Ou seja, os eventos que eu não vou escolher a cor vermelha. Então, eu vou fazer a contagem de como? Só dessa quantidade aqui, ó. 24 mais 48. Então, como é que a gente vai fazer? Qual é a probabilidade? A probabilidade vai ser 24 mais 48, certo? Mais 32. Dividido por quanto? Por 120 vezes 120, não é isso? Que é o total, que é o conjunto universo, que é o meu conjunto universo. Que a probabilidade, se a gente for observar, de um evento A, certo? Que é a probabilidade de um evento A? Vai ser o número de eventos prováveis, não é isso? Ou seja, a quantidade de eventos, número de eventos sobre o meu total de eventos, né? Que a gente chama de conjunto universo, né? Então, isso aqui vai ser o quê? 24 mais 48 vai dar 72. Com mais 32 vai dar quanto? 104. Então, aqui deu 104, certo? A minha probabilidade sobre 120, certo? Então, aqui é a minha probabilidade, que é o que ele quer saber. A minha probabilidade do cliente ficar contente. É só eu não escolher, ou seja, a quantidade de os eventos aqui, os eventos aqui escolhidos, é só não colocar a vermelha, não é isso? Então, na verdade, qual é a letra? A letra E, né, gente? Letra E, 104 sobre 120. Essa questão foi tranquila também, né? Então, ok, gente. Vamos lá, próxima questão. 174. Gente,
Um vidraceiro é contratado para colocar uma porta de vidro que escorregará em uma canaleta de largura interna igual a 1,45 centímetros, como mostra a figura. Então ele está me dizendo aqui o seguinte, aqui é visto de cima, viu? Aqui está visto de cima. Aqui é a minha porta, certo? A minha porta é isso aqui, ó. Minha porta. Aqui, justamente, é a largura onde da canaleta que vai passar o portão para escorregar, né? A porta de vidro, não é isso? Então, o que acontece? O vidraceiro precisa de uma placa de vidro de maior espessura possível. Olha, sempre tal que deixe uma folga total de pelo menos 0,2 centímetros para que o vidro possa escorregar na canaleta. Então ele quer uma folga, eu tenho uma espessura aqui, ó, essa espessura aqui do vidro, ele quer justamente uma folga aqui, ó, para poder ele possa escorregar tranquilamente pela canaleta, certo? E no máximo 0,5 centímetros para que o vidro não fique batendo com a interferência do vento após a instalação, ou seja, para que não fique muito folgado, não tenha muita folga, e quando passar um vento, não ficar batendo no vidro, entendeu? Com a interferência do vento batendo no vidro. Então, justamente isso. É o máximo de folga aqui, é esse aqui. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, se eu colocar a minha canaleta, a minha folga muito pequena, ou seja, vamos supor abaixo de 0,2, o vidro vai passar rente à canaleta, então pode danificar o vidro porque está passando justamente rente. Então vai ficar muito difícil de ela escorregar pela canaleta, fazendo com que ela crie atrito e é capaz até de danificar. E não pode também, ou seja, o máximo é 0,5, ele não pode ter uma folga maior que 0,5, porque senão ele vai estar com uma folga muito grande e quando o vento bater vai ficar batendo o vidro vai ficar batendo, né? Então ele me deu aqui um intervalo de 0,2 a 0,5, que é justamente esse intervalo de folga, é o que eu vou especificar a minha espessura do meu vidro, certo? Então, o que ele está dizendo? Para conseguir essa placa de vidro, esse vidraceiro foi até uma loja e lá encontrou placas de vidros com espessuras iguais. Aqui só as placas de vidro com espessuras, 0,75, 0,95, 1,05, 1,20 e 1,40. Para atender às restrições especificadas, o vidraceiro deverá comprar a placa de espessura em centímetros igual. Qual é desses vidros aqui, desses modelos aqui, que o vidraceiro ele vai escolher para poder colocar na canaleta? Aí você vai dizer, poxa, o que eu faço? Esse assunto aqui, ó, é assunto de intervalo, gente. Olha, gente, eu tenho uma playlist, e vá na playlist Matemática Ensino Médio, e lá vocês vão encontrar intervalos reais. É uma das primeiras aulas de ensino médio que eu dei, entendeu? Ou seja, é logo após as aulas de conjunto que a gente vai ter intervalos reais. Então, esse assunto aqui é o assunto de intervalos. Então, o que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o meu vidro, eu só posso comprar a espessura do meu vidro, ou seja, eu só posso comprar se eu tiver uma folga, ou seja, o vidro que vai ser, eu tenho que ter minha folga de 0,2 a 0,5 centímetros. Ou seja, esse aqui que é o meu intervalo, especificado, é a minha especificação do meu vidro, certo? É a especificação do meu vidro. Então, ele quer saber, dentro desse intervalo, o que eu vou fazer? Olha, eu tenho que a largura da canaleta é 1,45. O que a gente vai fazer? Vamos pegar 1,45. Como é que a gente faz o intervalo? O intervalo a gente faz o seguinte, ó, você tem o total, né? Eu tenho 1,45, que é a largura da minha canaleta, certo? Que eu estou me baseando nela, é o que eu vou me basear. Então, 1,45, certo? 1,45 menos 0,2. Vamos botar aqui, ó, 0, certo? 0,2, aqui, ó. 0, vírgula embaixo de vírgula, 2. Você aqui preenche com 0, certo? 5 menos 0 dá 5. 4 menos 2 dá
2 e 1 aqui, ó. Então, dá o quê? 1,25. Então, eu tenho 1,45 a menos 0,2, que é justamente 0,20, né? Que é a mesma coisa, que é justamente o mínimo de folga que eu tenho que ter. Então, vai dar 1,25 centímetros. Só que agora eu vou pegar 1,45 e vou diminuir com o meu máximo, né? 1,45 menos 0 agora, 0,5, né? Isso que é aqui é meu intervalo máximo, né? Meu valor máximo aqui, certo? 5, certo? 1,45 menos 0,5, preenche com 0 aqui. Vamos diminuir também. Então, 5 menos 0 dá 5. Toma emprestado aqui, vai dar o quê? 14 menos 5 vai dar 9, né? E aqui é 0, né? E vírgula embaixo de vírgula. Ó, gente, observe que o meu intervalo aqui, com base a minha espessura, certo? Com base nesse intervalo, o meu vidro, minha espessura do vidro vai estar dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo aqui de folga, eu vou justamente especificar a minha porta de vidro. Então, de 0,5 a 0,5, 0,2 a 0,5, eu vou ter o intervalo do vidro, ó, minha porta, de 0,95 a 1,25, é o meu intervalo, certo? 0,25 a 0,95 a 1,25, né? Pronto, aqui está meu intervalo. Então, ele quer saber o quê? Para entender, deve comprar placa de espessura. Gente, a porta está dentro desse intervalo de 0,95 a 1,25. Então, dentro dessas alternativas aqui, qual é os valores que estão dentro desse meu intervalo? 0,75 tá? Não tá, porque é menor do que o mínimo. 0,95, ele tá dentro desse intervalo? Ó, tá, mas justamente o que acontece? Eu tenho que fazer valores maiores, né? Então, o valor máximo que ele disse é o quê? 0,5. Pô, 0,95 também tá. 1,5 tá, 0,5 tá, também tá, certo? E 1,20 também tá. Só que o que a minha questão pede? 1,40 não, por quê? Porque o máximo é 1,25. O que a minha questão pede? Ela está dizendo o seguinte, que o vidraceiro precisa de uma placa de vidro maior de espessura possível. A espessura tem que ser o maior possível, certo? Então, dentro dessa alternativa, a porta de vidro que tem a maior espessura possível é o que está dentro desse intervalo. O maior valor dentro desse intervalo possível, que é 1,20, que é a letra D, né? É esse que é justamente o que está aproximando justamente do máximo, né? Que é o que ele quer saber. Então, é letra D, certo, gente? Questão tranquila, uma questão só de análise. Eu só utilizei a operação de subtração para poder achar, né? E a análise foi de intervalos, né? O assunto de intervalos. Então, vamos para a próxima questão. Bom, essa questão aqui, gente, é uma questão tranquila também, certo? É uma questão que envolve também, se eu não me engano, envolve também probabilidade, ó. Tá vendo? É outra questão de probabilidade aqui, ó. Então, vamos lá, vamos analisar essa questão. Ó, uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários com um reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Ó, então é de probabilidade, a gente já sabe. Ó. Então ele está me dizendo o seguinte, que a empresa ele sorteou prêmios entre os funcionários, né, pelo reconhecimento como reconhecimento do tempo trabalhado. A tabela mostra uma distribuição de frequência, então já envolve tanto estatística como probabilidade, de 20 empregados, certo, da empresa. Tem de 25 e 35 anos trabalhados. Então, a média de tempo de serviço que trabalhou na empresa é de 25 e 35 anos.
Então, a empresa sorteou 2 funcionários, ó, que ele escolheu aleatoriamente no sorteio. E ele quer saber o seguinte: qual a probabilidade de que ambos os sorteados, os dois, tenham 34 anos de trabalho? Então, a gente vai analisar o seguinte: os eventos aqui, 34 anos, ó, tempo de serviço, 34 anos. Então, vamos analisar aqui, ó, a região é essa aqui, ó, certo? Que é os chamados eventos prováveis, né? Os eventos prováveis é essa aqui, ó, ele quer saber de 34 anos. Então, quantos empregados tem? 5, né? Só que ele tem o quê? Ele tem 2 funcionários aqui. Aleatoriamente, quando você escolhe, vai escolher 2. Ele quer saber que ambos estejam nessa mesma região aqui. Ambos estejam nessa mesma região. É o que ele quer saber. Então, veja bem. Aqui é uma probabilidade independente, né? De eventos independentes. Qual é a definição de probabilidade de eventos independentes? Que um evento ele não depende do outro. Então, a probabilidade de eventos independentes vai ser isso aqui, ó. A probabilidade, vamos supor, de A, certo? Ó, probabilidade de eventos independentes é isso aqui, ó. Que vai ser igual à probabilidade de A, certo? Que é 2, né? 2 pessoas. Probabilidade de A vezes a probabilidade de B, não é isso? Probabilidade de eventos independentes. Então, quem vai ser a probabilidade de A? Ó, se eu tenho aqui 5 aqui, e o meu total é 20 empregados, ó, lembra que o meu conjunto universo são de 20 empregados. Então, eu vou dizer o quê? Que o meu conjunto universo é 20 empregados. Então, o que é a probabilidade de A? Escolher o primeiro. O primeiro tem que ser 34 anos. Então, vamos lá. A probabilidade de A vai ser igual a probabilidade de A aqui, né? Probabilidade de A aqui vai ser igual a... Escolher o primeiro vai ser o quê? Tem quanto aqui? 5. Então, é 5 sobre 20. Aqui é a probabilidade de A. E agora pronto, agora eu vou escolher o outro. Não é 2? Eu vou escolher o outro. O que é que eu faço? Bom, a probabilidade de B, que justamente é o segundo escolhido, vai ser 5 sobre 20 também? Não. Se eu já tinha escolhido antes 1, então aqui agora em cima ficou 4. Porque eu já tinha escolhido 1 antes. E o total quando era 20, então agora ficou 19. Porque eu já tinha escolhido 1 antes, né? Então aí diminuiu 1 do total de 20, não é isso? Então é justamente, não é 2 que eu tenho que escolher, eu já tinha escolhido 1, então aqui, ó, é 5, né? A probabilidade são 5, porque eu escolhi 1 sobre 20, que é o total. Como eu já tinha escolhido 1, eu vou escolher o outro, então esse 1 aqui já sai daqui, ó. Então agora só tem 4, né? Sobre 19, do total de 19, que 1 já foi escolhido. Então aí, como o evento é independente, como é que a gente vai fazer? A probabilidade de escolher os dois, né, de mesma idade, vai substituir, a gente vai jogar justamente aqui, ó. A vezes B. P de A, então vai ser o quê? 5 sobre 20 multiplicado por 4 sobre 19. Certo? A multiplicação. Então, aqui vai ser o quê? Ó? 5 vezes 4 dá 20. Então, eu tenho 20 sobre 20 multiplicado por 19. Ó, 20, ó, cancela. 20 com 20 cancela. Então, deu quanto aqui? A probabilidade de ocorrer de mesma idade, escolher, né, aleatoriamente de mesma idade os empregados, vai ser quem? Vai ser 1 sobre, né, aqui, como está ali? 1 sobre 19. Essa é a probabilidade. 1 sobre 19. Qual é a letra? Letra B, certo, gente? Também questão tranquila de probabilidade. Probabilidades são assuntos que você tem que saber um pouco a teoria, tem que realmente ver o que se trata e saber a definição de probabilidade. Isso aí são os requisitos para você resolver uma questão como essa, né? Uma questão que não foi... É uma questão mais analítica do que
do que calculista, né? Mas é bom você saber a teoria matemática, todo o formalismo, os teoremas, tudo isso aí. Vamos para a próxima questão, gente. Bom, para decorar a sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Então, vamos lá? Ele comprou um paralelepípedo dessa seguinte forma. Ó. Ele disse que é 40 centímetros de comprimento. Então, vamos desenhar o comprimento aqui. Então, eu tenho aqui, ó, comprimento. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, o comprimento, né? 30 centímetros de largura, ó, a largura, 30 centímetros, 35, é menor, né? Ó, é menor. E ele quer o que? 60 de altura, então 60 de altura já é maior aqui. Então, provavelmente é isso aqui, ó. Paralelepípedo, ele é esse aqui, certo? É isso aqui. É o meu paralelepípedo, certo? Ó, desenhar bonitinho para a gente entender, né? Para a gente entender a questão, não é isso? Vamos lá. Aqui, certo? Então ele disse o que? Que eu tenho, né? Eu tenho o que aqui? Eu tenho 40 aqui de comprimento. Tem 40. Eu tenho 35 de largura. E ele diz o que? 60 de altura, né? Então a altura aqui eu tenho 60, não é isso? 60 de altura. Ok. Já tenho 35, 40, 60 de altura. Isso aqui é o meu vaso. Pronto, é sempre quando eu for fazer exercício, anotar os dados, né? Então, assim, ó, em seguida, foi até uma floricultura e escolher uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo a proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos. Então, ele disse o seguinte, para enfeitar o vaso, ele tinha que colocar, comprou uma planta aquática para colocar água aqui dentro e colocar a planta e enfeitar o vaso com pedrinhas, né, brancas. E só que cada pedrinha, uma pedrinha dessa, a unidade de uma pedra, né? Vou botar aqui pedra. A unidade da pedra, vamos colocar aqui, ó, a unidade da pedra. Pronto, aqui, vamos lá, aqui é a pedra, da pedra. Ele diz que o volume é de 100, certo? Centímetros cúbicos, certo? 100 centímetros cúbicos. Então, cada uma delas que ficarão totalmente imersa na água, ela está debaixo, que será colocado no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que a metade do volume do vaso fosse preenchido de água. Então, vamos supor, eu tenho aqui, ó, vamos botar de outra cor aqui. Vamos colocar aqui azul, né? Vamos colocar azul aqui. Ele disse que metade, ó, eu tenho aqui, ó, metade. Então, metade aqui, ó, preenchido de água. Ó, aqui está preenchido de água, certo? Ele disse que aqui está preenchido de água. Pronto, aqui está preenchido de água. Ele disse que justamente a metade, então aqui, ó, se é a metade, eu tenho aqui, ó, a metade aqui, ó, se é 60 o total, então eu tenho 30 aqui, né? Então, ele vai até a altura de 30. Eu tenho 30 aqui, ó. Não é isso? Então, ele diz o seguinte. Encheu de a metade de água, né? Até a altura de 30 centímetros. Né? E ele diz o seguinte.
após a pedrinha, quando ele aí colocou as pedrinhas, após as pedrinhas serem colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, o que acontece? Ele colocou as moedinhas, então aí o que aconteceu? Ó, ele colocou as moedinhas, o volume da água, ó, a altura subiu aqui, ó, o volume aqui, ó, da água deslocou, né? Então aqui, ó, jogou a pedrinha, então aí aumentou o volume, né? Então deslocou o volume. Então aqui, ó, eu tenho essa altura aqui, que eu não sei que altura é essa, só que ele diz o seguinte, ó, que essa altura aqui, ó, ela está a 10 centímetros do topo. O topo do vaso está aqui, ó, ele subiu, o nível da água subiu, o nível, isso aí ficou a 10 centímetros do topo, daqui de cima, 10 centímetros do topo, certo? Aqui, ó, 10 centímetros, certo? Dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas comprada foi, pronto, eu já tenho um volume de uma pedrinha, ele quer saber a quantidade de pedrinhas que está aqui dentro. Então a gente sabe o seguinte, que quando colocou a pedrinha, aumentou o nível da água, não é isso? Por quê? Porque significa o seguinte, ó, que o volume das pedrinhas, então, só que o volume de uma pedrinha só? Não, tem que ser várias pedrinhas para poder deslocar o volume. Uma pedrinha não ia deslocar o volume, não ia ter tanta significância. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, se eu tenho um volume que de cada pedra é 100, então eu vou dizer que uma quantidade X de pedrinhas, que eu vou chamar de XP, vezes o volume, né? Vezes o volume dela, que é essa aqui, né? O volume da pedra, vai ser igual ao volume do líquido deslocado. O volume do líquido da água, né, deslocado. Certo? É igual ao volume da água deslocado. Né? O volume da água deslocado. Certo? Então, o que é o volume da água deslocado? O volume da água deslocado vai ser justamente isso aqui, ó. Eu tenho daqui para cá 30, certo? Então, se eu tenho 30, ele subiu quanto? Aí a gente faz o seguinte, ó, o total dessa altura é 60, não é 60? Então, eu tenho que 60 aqui, menos 30, que é a metade da água, né? E menos 10 dá quanto? Então, a altura deslocada, que esse aqui, ó, XP, que é a quantidade que ele quer saber, vezes o volume da pedra, que é o volume da pedra, 100. Então, eu tenho 100 centímetros, né? Vai ser o volume do líquido deslocado. Qual é o volume do líquido deslocado? Vai ser o quê? Vai ser justamente 35, certo? 35, a base, né? 35, que é a base aqui, ó, vezes 40, e vezes a altura do líquido deslocado, né? Que eu vou chamar de HL. Quem é HL, gente? HL é o seguinte, vai ser quem? Ele deslocou quanto? Eu tenho que o total aqui é 60. Então, eu tenho a água foi até a metade, 30. Então, eu tenho 60 menos 30. E o nível está a 10 centímetros do topo. Então, menos 10. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 60 menos 30 dá 30. 30 menos 10 dá 20. Então, ele deslocou 20 centímetros. Né? Então, o que acontece? Eu vou agora substituir esse 20 centímetros na fórmula. Então, eu tenho aqui ó, XP vezes 100 vai ser igual a 35 vezes 40 vezes 20, que é o volume deslocado, né? Então, eu tenho que
XP, que é essa quantidade aqui a quantidade de pedrinhas, né? XP aqui, ó, que é a quantidade de pedrinhas, vai ser igual a 35 vezes 40 vezes 20, isolando o XP, né? Dividido aqui por 100, né, gente? Então, quanto é que vai ser esse valor aqui? A gente tem o seguinte, ó. E 35 vezes 40 vai dar 1.400. Vezes 20, 28.000. Então, vai dar 28.000. 28 aqui, 1.000. Sobre 100. Ó, corta o 0 com 0 aqui. Corta esse segundo 0 com 0 aqui. Então, aqui deu o quê? 280. Então, aqui, ó, a quantidade de pedrinhas colocada no vaso foi 280 pedrinhas. Certo? 280 pedrinhas. Então, que letra é? Letra B. Né, gente? Letra B. Questão aqui envolvendo aqui, né? Tem geometria espacial, né, gente? E aí a gente também tem a questão da aplicação de física, né? Então vamos lá, gente. Próxima questão. Bom, essa questão é a última questão, certo? Das 6 questões que a gente vem resolver. Então, ó, essa questão aqui, vamos dar uma olhada. Uma empresa especializou-se no aluguel de contêineres que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura de 2,4 metros e as outras duas dimensões, largura e comprimento, 3 e 7 respectivamente. Um cliente solicitou um container com altura padrão, porém com a largura de 40 centímetros maior e comprimento de 20 centímetros menor. Então, o cliente ele solicitou um container com altura padrão. A altura padrão é essa aqui, ó. Então, todos os containers têm essa altura. Só que ele quer um container que tenha 40% maior o comprimento, ou seja, que tenha a largura aqui, ó. Essa largura aqui, ele quer, certo? Aqui, ó. Essa largura aqui, ele quer que seja 40% maior. E o comprimento aqui, ó, ele quer que seja 20% menor, certo? Então, que as correspondentes medidas do modelo padrão, né? Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de container conforme o quadro. Então, o quadro é esse aqui, ó, gente, ó. O quadro é esse aqui, ó. Então, aqui são os modelos, ó, a altura padrão dele é esse aqui, 2,4. Só que o que varia aqui é a largura e o comprimento. Ele quer justamente o quê? O que ele quer? Vamos voltar lá. Ele quer justamente o seguinte, ó. O cliente solicitou um container com altura padrão. Ele quer 40%, ou seja, a minha largura aqui, certo? A minha largura, ele quer, como é que a gente vai a largura dele, a largura que ele quer? Vai ser o quê? Vai ser, qual é a largura? Ó, a largura é de 3, não é isso? Então, ó, vai ser 3 mais, né, 40% maior, 0,4 vezes 3. Não é 40% maior a largura que ele quer? Então, 0,4 vezes 3 vai dar 1,2. Com mais 3, então ele quer o quê? Uma largura de 4,2 centímetros. Ou metros, desculpe. 4,2 metros. E o comprimento, ó, o comprimento que ele quer, certo? A altura não é a única dimensão que não vai mudar.
Então, ó, o comprimento que ele quer vai ser quem? Qual é o comprimento? Vamos lá olhar? O comprimento é 7, ó, gente. O comprimento é isso aqui, ó. Certo? O comprimento é isso aqui, ó. É esse aqui, é 7, certo? Então, vamos lá. O comprimento, ele disse que quer o quê? O comprimento, ele disse que quer, aqui, ó, 20% menor. É o comprimento que ele quer. Então, vai ser o quê? Não é 7 o comprimento? Então, vai ser o quê? Ó? 7, né? Ó, 7. Só um minuto. Aqui, ó, 7. Aqui, ó, 7. Ele não tá pegando aqui o... Ah, desculpe, é porque eu coloquei na outra tela. Vamos lá. É 7. Aqui, ó. 7 menos 20% menor. Então, é 0,2 vezes 7. Certo? Então, 0,2 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 1,4. 7 menos 1,4 vai dar 5,6. Então, ele quer o quê? O comprimento é que é 20% menor. Então, vai ser 7 menos 20% de 7. Aqui é ele quer a largura de 40% maior. Então, a largura vai ser 3 mais 40% de 3, que vai dar 4,2 e vai dar 5,6 o comprimento. Então, olhando para o quadro, qual o modelo que ele escolheu? Ó, a altura é a mesma para todos, é o padrão. Ele me deu o quê? Ele quer uma largura de 4,2 e o comprimento de 5,6. Então, é esse aqui, ó. Tá vendo? É esse aqui, ó. Comprimento de largura de 4,2 e comprimento de 5,6. Então, é um modelo o quê? O modelo de altura é o modelo 2, letra B, certo? Então, é letra B, né? Então, o container que ele pediu é letra B. Certo, gente? Então, gente, é isso aí. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Resolvemos 6 questões da prova do Enem, certo? São 6 questões que foram resolvidas. Tá faltando apenas só 3 questões para finalizar a prova, certo, gente? Então, gente, agradeço muito pela colaboração de vocês, pelos meus 473 inscritos. Eu fico muito grato, é gratificante e é um incentivo muito grande de continuar esse trabalho, certo? Gente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os comentários o que achou da aula, certo? Eu agradeço muito, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.